Olha ele aí. Boa Boa noite, noite, boa professor. noite, boa Tudo noite, bem? doutora Margarete, boa noite, tudo bem? E aí? Tudo bem. Eu fiz uma breve introdução aqui, professor, sobre o nosso tema de hoje, sobre o nosso Salé Talk, né? Que é Legal, sobre reganho de peso em cirurgia bariátrica e como prevenir, como tratar, né? E a gente enxerga fortemente a importância da equipe transdisciplinar nesse processo, né? Antes de ser avaliado pelo cirurgião e considerar uma cirurgia revisional, né? Tem muito a ser feito, né, com relação à retomada desse paciente, para que ele trate de maneira correta, enfim, esse assunto. Para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho, professor Walter, do papel do preparador físico nesse processo. legal. Primeiramente, muito boa noite. É sempre muito bom, é um prazer estar fazendo parte da equipe interdisciplinar do Salé. Para mim é um orgulho. É, eu sei do quanto o Instituto preza por esse tipo de atendimento. E eu falo um pouquinho de mim, eu gosto muito da atividade física, eu trabalho dentro ah, como preparador físico desde sempre, eu posso dizer assim. Eu sou ex-atleta, então eu sofri um pouco com os meus preparadores físicos. Eu falo que hoje eu devo muito a eles alguns métodos de treinamento que eu tenho e aplico até hoje. Na questão bariátrica, eu entrei nesse mundo, eu digo por acaso, e eu já saliento que nada é por acaso. Através de alguns alunos em comum, comecei um trabalho na época, no ano de 2000, com um atleta, e aí a gente teve um resultado muito bom, e aí a gente comecei a desenvolver, tem mais de 20 anos, trabalhos exclusivamente com atletas pós e pré-bariátricos, né? Então, muita coisa mudou desde lá, desde o método vocês podem falar melhor do que eu na área cirúrgica, muita coisa mudou, vem mudando e a gente vem se adaptando, inclusive a atividade física, né? A gente sabe, é sabido que o atleta, o paciente que já está um pouco mais obeso, quando ele chega na academia, a primeira coisa que mandam ele fazer vai para a esteira ou vai fazer um trabalho aeróbico, né? E a gente já sabe que hoje isso já existem vários processos científicos que já provam para a gente que isso caiu em desuso. Sou Walter de Oliveira Júnior, a maioria das pessoas me conhece como professor Valtinho. Eu sou criador também do Movimento Consciente. O Movimento Consciente é atividade física a serviço do autoconhecimento. E quem diria, né? Na bariátrica a gente precisa muito isso, né? A gente precisa se conhecer para entender qual tipo de atividade física serve para a gente. E cada vez mais colocar esse paciente já num grau de obesidade maior, ser includente, colocar ele para dentro de uma academia ou para dentro de uma rotina de atividade física. É um Excelente, pouco isso. professor. Seja muitíssimo bem-vindo novamente aqui. Doutor, para quem ainda não operou e tem interesse nesse assunto, cirurgia bariátrica, qual é o momento ideal de começar a mexer-se, começar a fazer alguma coisa? Precisa esperar o agendamento cirúrgico? Precisa esperar a liberação do cirurgião ou começa desde já? Bom, doutora Margarete, eu sempre falo isso para todos os meus alunos, os meus pacientes bariátricos. O momento de começar é já. A partir do momento que passou para a sua cabeça, eu preciso ou quero fazer uma cirurgia bariátrica para mudar meu estilo de vida, mudar o que eu penso sobre a minha vida daqui para frente, eu falo que o momento é já. Então, se a gente pensar que um paciente tomou a decisão para fazer a cirurgia e já começa a procurar o cirurgião e os médicos responsáveis, procurou já informações sobre isso, ele já deve começar a se movimentar. Normalmente, aí cai um erro muito comum, que é aquilo que eu falei, que é os pacientes começarem a se movimentar por conta própria e acaba escolhendo ou fazendo a escolha de atividades ou a escolha de exercícios físicos longe do que seria o ideal. E a gente pode falar um pouquinho daqui para frente também o que seria ideal, quais exercícios seriam
os exercícios ideais para esse paciente que decidiu e tomou a decisão de fazer a cirurgia bariátrica. Então, o momento é já. Eu entendo, então, pela sua fala, que não há restrição à atividade física para nenhum público de paciente, nem sobrepeso ou nenhum grau de obesidade. Todos podem fazer alguma coisa, é isso? Vamos lá. A gente sempre toma um cuidado. Eu falo que cada corpo é um corpo a ser estudado, um corpo a ser pensado de maneira diferente. Nem todo exercício que serve para mim, Valtinho, serve para você, Margarete. Nem todo exercício vai ter o mesmo efeito para mim, Valtinho, e o mesmo efeito para você, Margarete. Então, primeira coisa, um paciente que toma a decisão de fazer uma cirurgia bariátrica, provavelmente ele já está com um grau de obesidade muito alto. Então, alguns cuidados, sim, ele deve tomar cuidado. Então, quando eu salientei que um profissional qualificado deve ser procurado, é porque esse profissional vai saber direcioná-lo na melhor atividade para aquele momento. Então, se ele está num momento pré-bariátrico, pré-cirúrgico, é muito importante que ele avalie condições. Primeiro, as condições que são as mais importantes nesse caso, né? Com as condições articulares desse paciente, né? Então, como é que principalmente de membros inferiores, por carregar um sobrepeso, normalmente esses pacientes vêm com algum tipo de dor, algum tipo de reclamação. Então, dá para ser tratado. Então, existem exercícios específicos para cada tipo de paciente. Se a gente está falando aqui de um paciente pré-bariátrico, ele já vai estar num grau de obesidade um pouco maior. Então, a gente tem que tomar cuidado, sim, o exercício que for direcionado e o exercício que for colocado para esse paciente. É muito importante que exista uma avaliação desse paciente e que ele procure o mais rápido possível fazer uma avaliação para ver como é que ele está e que tipo de exercício ele pode fazer. Existe, professor Walter, algum exame de avaliação corporal que você indique a esses pacientes que façam antes de iniciar esse treinamento? Existe sim, isso é bem importante. E lá dentro do Instituto Salé a gente usa especificamente 2 exames, e esses exames são complementares, né? São exames que eu costumo falar para os nossos pacientes que são o nosso plano de voo, né? Ninguém sai para fazer um plano de atividade física sem ter ideia de como está. Vamos lá, a gente pode dividir em 2 tempos. Então eu decidi fazer a cirurgia, eu ainda não comecei a procurar um médico. O que eu posso fazer? Então, primeira coisa que você fazer é procurar um profissional para que ele possa te orientar quais tipos de exercícios você pode fazer. Falei sobre avaliação e vamos lá. Bioimpedância. A bioimpedância hoje, ela vai te dar o seu estado atual corpóreo. Então lá a gente tem algumas informações que elas vão ser complementares ou elas vão ser esclarecedoras para qual tipo de atividade eu estou preparado a fazer. Vamos lá. A gente sempre recomenda ao paciente pré-cirúrgico exercícios resistidos, né? Então a gente fala para ele, um exercício resistido. O que é um exercício resistido? É um exercício em que você faça força. Que tipo de exercício que você faz força? Hoje a gente conhece por critério a musculação. Mas nem sempre esse paciente está preparado para entrar dentro de uma academia. Mas ele pode ter outras opções. A gente tem o Pilates com os aparelhos. A gente tem exercícios funcionais que usam o peso do próprio corpo. A gente tem as TheraBands ou os elásticos de compressão que fazem exercícios também de resistência. Enfim, as avaliações. Então, voltando às nossas avaliações, a bioimpedância é o nosso primeiro plano de voo. O segundo plano de voo, para quem está lá, chega no Instituto Salé, que a gente indica, é o STAICO. O STAICO hoje é um exame de avaliação tridimensional, onde muita gente que está nos ouvindo aqui já fez aquele exame, doutor, em que ou o profissional de educação física, ou um avaliador físico, ou a nutricionista ia lá, te beliscava, ou fazia aquelas medidas com um centímetro, lembra? Pegava todas os centímetros. Aí a gente tem uma boa notícia, que a gente consegue fazer isso hoje, lá dentro do Instituto Salé, através de um exame tridimensional, que é o STAICO, em que ele vai dar todas as suas medidas corporais. Qual é a grande diferença desse exame? Eu falo que nesse exame, quando a gente refaz ele, é a grande diferença, porque a gente tem um parâmetro comparativo do primeiro, como você estava, onde você está perdendo,
ele serve para o profissional de educação física saber onde precisa trabalhar mais, onde o trabalho está legal, ele está no caminho certo, enfim. Eles são bioimpedância e estaico, são exames complementares e necessários para quem pretende fazer a cirurgia bariátrica. Professor, você está me dizendo, então, que para o paciente operado ou em pré-operatório, não importa tanto o número ali da balança, e sim a avaliação daquela composição corporal, ou sim é importante aquele número e aquilo para você é resultado absoluto de eficiência do tratamento? Eu acho que assim, hoje, quando a gente pede para um paciente subir numa balança e a gente só avalia o peso corporal total, sem subdividir ou sem enxergar aquele paciente como um todo, eu falo que a grande diferença do Instituto Salé é enxergar o paciente multidisciplinarmente, né? Então, se a gente pensar, vamos falar de peso, se a gente não enxergar só o peso, a gente enxergar que ali na frente a gente tem um paciente procurando um auxílio, porque ele já deve ter procurado, já deve ter passado por milhões de dietas em que o principal era subir na balança, peso 100 quilos. Eu tenho que perder, né? Esse é o termo usado, tenho que perder 10 quilos num certo tempo pré-determinado. E às vezes quando esse objetivo não é atingido, a gente acaba frustrando esse paciente. O paciente acaba se frustrando. Então, sim, o resultado da balança não é um resultado fidedigno para comparativo. Porque, às vezes, esse paciente está com... Existem outras circunstâncias que a gente precisa analisar. Então, a gente vai pesar essa massa corpórea, vai dividir em massa muscular, porcentagem de gordura, a gente vai analisar quantidade de água no corpo desse paciente. Muitas vezes, a obesidade traz uma inflamação. E com isso, traz um acúmulo de água. Então, às vezes, a gente vê algumas bioimpedâncias em que aparece um resultado de massa muscular muito alta. E a gente esquece, às vezes, de analisar essa composição de água. Às vezes, a gente tem um delta de água muito diferente. O delta é o quanto você está lá na sua bioimpedância, parece que você está gastando a mais de água. E, normalmente, isso aparece lá como quantidade muscular. Então, uma boa análise da sua bioimpedância vai te direcionar, e sempre pensando que o peso da balança nem sempre é o único local que você deve se avaliar. Não, subir na balança, ela está me marcando, ela pode estar me marcando alguma coisa ali, como eu eliminei 2 quilos, mas de repente eu ganhei um pouco de massa muscular, dependendo do programa que eu estou fazendo. Então, não, a balança não é o único local que a gente deve ficar olhando quando a gente pensa em fazer uma cirurgia bariátrica. Professor, a gente sabe que a ferramenta cirurgia bariátrica, a ferramenta bisturi, ela é forte, né? Ela é eficiente, ela traz bons resultados, principalmente nessa fase inicial aí. Vou considerar 12 a 18 meses, mais ou menos, de pós-operatório. O resultado virá, né, nessa fase aí de lua de mel. Se o paciente é sabedor disso, por que fazer atividade física antes de operar, sabendo que, já que ele já sabe que ele vai ter bons resultados nessa fase inicial? Além da perda de peso, quais são os benefícios que esse paciente ganha treinando antes da cirurgia? Vamos lá. O treinamento antes da cirurgia, eu falo que o primeiro impacto que eu tive foi trabalhando com esses pacientes. A partir do momento que eu comecei a trabalhar com pacientes pré-operatórios, a gente começa a ter esse grande diferencial. É pegar um paciente que nunca treinou e começar a dar treino, e um paciente que já se preparou, tá? Então, isso aí no campo prático, a gente já sente uma diferença. Vamos lá para o campo um pouco fisiológico. Esse paciente, antes da operação, ele ainda está consumindo. E aí, a senhora pode falar muito melhor do que eu, doutora, em relação à questão da alimentação. Mas esse paciente está consumindo um grau de proteína, uma quantidade de nutrientes, ele absorve uma quantidade de nutrientes muito maior do que no processo depois da cirurgia. Então, por que a necessidade? Porque nesse momento é mais fácil a construção muscular, ou seja, o desenvolvimento de músculos. E a gente não está falando aqui para ninguém ou para nenhum paciente que quer fazer cirurgia bariátrica que ele se torne
um halterofilista, ou uma pessoa com músculos muito desenvolvidos. E a gente quer sim que ele comece a fazer o que a gente está buscando no processo pós-bariátrico, que é a aproximação da perda da massa de gordura, que nesse momento a gente se preocupa, quem vai fazer isso é o bisturi, a gente sempre fala isso para o paciente que senta lá na nossa frente, esquece, agora a atividade física não, nesse momento ela não é para você emagrecer, e sim para você ganhar massa muscular. E o paciente até se assusta, né? Porque ele fala assim, poxa, mas doutor, eu comecei a caminhar 30 minutos por dia. Aí a gente brinca com ele, você está perdendo 30 minutos do seu dia. Agora, nesse momento, são movimentos e exercícios resistidos. Então, qual é o grande diferencial? Você ainda está com uma alimentação mais balanceada. É mais fácil você ganhar músculos nesse momento. 2, a recuperação desse paciente é muito mais rápida. A gente tem casos de pacientes com boa cicatrização que voltam aos treinamentos 21 dias depois da cirurgia. Lógico que são casos isolados. A gente sempre espera o ok do cirurgião falando, ó, pode voltar aos seus treinos. Mas esses pacientes, já conhecendo o seu corpo, começam a voltar com movimentos um pouco mais tranquilos de resistência de força, né? Então, a recuperação é mais rápida. Esses pacientes que se movimentam e se exercitam de forma adequada antes da cirurgia, já se preparando, eles têm grandes índices de sucesso no pós-bariátrico. E mais ainda, eles têm grandes índices de sucesso em não ganhar peso no pós-cirúrgico. E eu acho que esse é o nosso grande assunto do dia, né? Muito bom. Para as pessoas que estão entrando agora, novamente eu peço para que disparem aí o aviãozinho, convidem os interessados, os familiares, para ouvirem esse bate-papo informativo, de qualidade. Então, não deixem de chamar aí as pessoas interessadas. E também, quem tiver perguntas, eu não consigo acompanhar aqui no rolão da câmera, então eu peço a gentileza de clicarem no ponto de interrogação logo abaixo. A sua pergunta vai ficar registrada ali. E aí, ao final, eu seleciono alguns questionamentos para que a gente repasse ao professor Walter ou eu responda também. E é importante também avisar que, ao final, eu acho que a gente vai ter a participação do Dr. José Afonso Salé, ele está aqui. E quem sabe ele dá uma palhinha sobre a ótica do cirurgião, estratégias cirúrgicas frente ao reganho de peso, o que é possível fazer e o que não. O foco hoje do nosso bate-papo é o tratamento, é a prevenção, né, e tratamento do reganho de peso sob a ótica da equipe transdisciplinar, sobre mudança comportamental, que é o que rege aí a filosofia do Instituto. Né? A gente sempre prepara, conscientiza o nosso paciente de que, após realizado uma cirurgia tecnicamente segura, bem feita, o sucesso do pós-operatório está nas mãos da equipe transdisciplinar, que são os nutricionistas, os preparadores físicos, psicólogos, psiquiatras, entre outros, muito mais do que do cirurgião. Então, as pessoas, os pacientes têm que se conscientizar com relação a isso. Professor, voltando aqui no nosso bate-papo, você falou muito na sua resposta anterior com relação ao músculo, né? A atividade física no pré, para a gente tentar um pouquinho de anabolismo, porque a gente sabe que há perda muscular no pós-bariátrico, né? na pós-cirurgia bariátrica. Uma vez operado, como o paciente come menos, ingere menos quantidade alimentar, porque a bolsa, principalmente no bypass, é pequenininha, a gente tem que suplementar, enfim. O que a gente pode fazer para segurar, prevenir a quebra muscular? Quais os exercícios ideais? Voltando a repetir, a gente sempre, quando vai fazer uma avaliação, principalmente a bioimpedância, a gente nota, e é quase que 100% dos pacientes, que a taxa metabólica basal desse paciente ela é muito baixa. Né? Então, se a gente está falando aqui que o grande responsável para perder gordura no pós-operatório é a operação, a atividade física entra no campo de manter a massa muscular desse indivíduo, desse paciente. Como fazer isso? Se a gente está falando em massa muscular, só existe uma forma de você manter ou ganhar massa muscular.
são os exercícios que eu sugeri e falei um pouquinho anteriormente, que são os exercícios resistidos. Muita gente coloca na cabeça que exercícios resistidos a gente só consegue fazer dentro de uma sala de musculação, né? É lógico, dentro de uma sala de musculação a gente consegue fazer exercícios biomecanicamente melhores, porque a gente tem os aparelhos em que eles já são preparados para que eu possa executar esses movimentos de uma forma mais segura. Mas, nesse momento, a gente pensa muito e preza muito em que o paciente, a partir do momento que ele for liberado pelo cirurgião, ele possa fazer exercícios de força. Pode ser musculação, repetindo, pode ser exercícios de pilates com aparelhos, aqueles exercícios em que você usa a máquina e o peso do próprio corpo. Pode ser exercícios funcionais, em que você usa o peso do seu próprio corpo para entrar com um fator de ganho de massa muscular. Então você usa como carga o peso do seu próprio corpo. E aí a gente tem uma infinidade de movimentos que podem ser feitos. Hoje a gente tem, dentro do parâmetro, dentro do treinamento funcional, alguns exercícios que já são preparados para pessoas com obesidade. Então pessoas que já estão de grau de obesidade maior, usando o peso do próprio corpo. Às vezes pezinhos livres, às vezes borrachinhas para que a gente possa fazer ou possa estimular essas musculaturas. Muito, muito, muito importante é que o paciente faça exercício resistido para que ele mantenha a massa muscular ou para que, quiçá, aumente essa massa muscular durante esse período. Então, isso vai ajudar de novo muito, muito, muito ao sucesso. Ao final, a gente está trabalhando sempre em consenso, né? Então, lembrando que alguns pacientes, às vezes, nos trazem a dificuldade que é de fazer atividade física. E, às vezes, esse paciente tem um problema que é psicológico. Então, a gente não tem como levar esse paciente para dentro de uma academia ou para dentro de uma atividade física se ele não estiver passando ou se ele não estiver em terapia. E a mesma coisa, se esse paciente estiver treinando e não estiver numa alimentação, estiver seguindo um nutricionista de forma regular, ele também pode estar fadado ao insucesso da sua cirurgia, porque ninguém anda sozinho. Nesse processo, o paciente ele precisa ter essa mudança de hábito e saber que uma mudança de hábito é que ele precisa da equipe multidisciplinar para ter sucesso ao final da sua cirurgia. E qual é a frequência ideal de atividade física, professor Walter, no pós-operatório, para um paciente que quer evitar esse reganho de peso? Ele treinando 2 vezes numa semana de 7 dias é suficiente? Então, agora, vamos lá, se a gente está falando de pós-cirúrgico, né? Nesse momento, é melhor a quantidade de vezes do que o tempo. Vamos lá. Se a gente for pegar lá e for falar fisiologicamente em volume de treinamento, se a gente for falar em intensidade de treinamento, a gente vai entrar em assuntos que pouco importa para o paciente que está saindo ou que está nos vendo aqui. O que fica claro, e é muito importante que ele saiba, que é preferível que ele faça 30 minutos todos os dias do que ele faça 1 hora 2 vezes na semana. Então, fica importante saber que o paciente precisa de um descanso para que a sua composição muscular ela se forme. Então, esse descanso vem através do sono, do repouso, mas que ele pode trabalhar um grupo muscular num dia e no dia subsequente ele trabalhar outros grupos musculares. Nosso corpo é dotado de vários músculos. E lembrando, a gente não precisa nessa fase, principalmente até aí falando 6 meses, de um período muito longo de treino. A gente precisa de constância, ou seja, a gente precisa que a gente seja constante no nosso treinamento. Hoje a gente indica que no mínimo 3 vezes, mas o ideal é que ele treine dia sim, dia não. Esse é o ideal. Então, treino, descanso, treino, descanso, treino, descanso, treino durante uma semana, se a gente colocar, seria o nosso cenário perfeito para esse paciente. Aí a gente vai falar, pô, professor, eu não tenho condição, eu trabalho, como é que eu vou encaixar isso? Normalmente eu costumo falar que o paciente, para poder encaixar esse tipo de treinamento, esse tipo de constância no seu dia a dia, ele precisa tratar da atividade física como ele trata do café da manhã, do almoço, da janta. Se ele não começar a colocar e não tiver uma mudança de hábito, que a gente fala que é a grande virada de chave, né?
Então, a partir do momento que eu decido fazer a cirurgia bariátrica, se eu não tenho, junto com essa decisão, uma virada de chave, eu posso simplesmente estar achando que, eu vou lá, o Dr. Salé vai me operar e eu vou emagrecer 20 quilos e nunca mais eu preciso fazer restrição alimentar, eu nunca mais preciso fazer nenhuma atividade física, porque, afinal, eu emagreci. Lembra? A gente trabalha com o grande objetivo de emagrecer ou perder peso com qualidade de vida também. Então, tá aí minha resposta, fica aí, dia sim, dia não. Por isso que a gente atua tão fortemente, né, no preparo pré-operatório dos nossos pacientes, né, para que todos operem conscientes, informados do processo. Né? É necessária mudança comportamental para que essa perda de peso se mantenha em médio e longo prazo. Professor, uma pergunta sobre efeito platô. É sabido, né, por literatura, por prática clínica, que em torno do 6º, 8º mês, mais ou menos, de pós-operatório, há uma estabilização esperada, fisiológica, dessa perda de peso. Isso não significa reganho de peso ou erro, falha, né, no seu tratamento aí de pós-operatório. Quando o paciente encara essa fase de estabilização da perda de peso, como dar um booster, retomar essa curva aí ascendente de perda de peso através da atividade física? Ele vem no processo de atividade física e aí chega numa hora, parou, estacionou. Como é que você pode dar um booster para esse paciente voltar a perder peso novamente? Legal. Vamos lá. Nessa fase platô, eu vou contar aqui, espero que nenhum dono de academia esteja nos escutando. O grande segredo, porque quando você vai fazer um plano na academia, 3 meses é mais barato, 6 meses é mais barato ainda, 1 ano é mais barato ainda. Levante a mão quem já não fez um plano de 1 ano e não cumpriu, né? Eu acho que se a gente colocar aqui, 70% das pessoas já fizeram um plano numa academia no qual não cumpriram. E tem uma explicação. Aí é uma explicação de marketing e uma explicação fisiológica. Vamos lá. A explicação fisiológica. A partir do 3º mês, a gente entra falando de atividade física. A gente entra no estado platô. Esse estado platô, ele vem exatamente nos informar que você precisa uma mudança de estímulos durante o seu exercício. Por isso é sempre bom procurar atividades e que se complementem, né? Eu sempre indico para os meus pacientes que, além das minhas atividades, ele faça um outro exercício ou uma outra atividade, seja ela, eu sempre indico uma atividade mais aeróbica, uma corrida, uma dança, enfim. O movimento ou esse efeito platô para o bariátrico, ele é um pouquinho diferente porque para um sujeito normal. Vamos lá. Eu falo que o grande fantasma para o paciente bariátrico, eu tenho alunos que sonham e que se olham no espelho e estão com o rosto igual eles estavam antes da operação. Então, eu falo que é o grande fantasma que acompanha o paciente bariátrico. Então, nessa hora em que a gente entra no efeito platô, que às vezes tem até um reganho de peso, que às vezes não é uma coisa que precisa se preocupar, como é que nós, da atividade física, podemos entrar e ajudar esse paciente a voltar a perder peso ou a voltar a uma vida normal naquele gráfico para baixo? Atividade física, nesse momento, a gente precisa, olhar para esse paciente e ver qual tipo de exercício ele está fazendo, né? 2, analisar se ele vem executando o mesmo volume e a mesma intensidade de exercícios que ele fazia nesse período em que ele perdia mais peso. Olhando isso e tendo essas análises, o preparador físico vai olhar e vai criar, a partir dali, novos programas de atividade física para que ele comece a entrar com novos estímulos. Nem que esses estímulos sejam dentro da academia. Então ele pode colocar mais peso, mais repetição, pode colocar dentro do plano de treino dele um exercício aeróbico um pouco mais longo, colocar exercícios intervalados. Ele precisa, nesse momento, procurar novas opções para que, com novos estímulos,
observar se esse efeito começa se essas soluções dadas, elas surgem resultado dentro do nosso patamar, né? Então, dentro da atividade física, a gente pode fazer isso. Só que, lembrando mais uma vez, é muito normal, mas muito normal, entre 6 meses e 1 ano, a gente entrar, o paciente pós-bariátrico, entrar numa fase em que ele vai entrar num efeito que ele vai ou perder menos peso, ou às vezes até ganhar um pouco mais de peso. Por isso é importante que ele seja avaliado e que ele fique sobre a avaliação desses profissionais que podem direcionar ele. Então, se ele for fazer uma bioimpedância, a gente consegue analisar dentro da bioimpedância se ele começou a perder massa muscular, se ele está ganhando massa muscular e por isso ele subiu na balança. Então, a gente precisa sempre estar analisando. E, de novo, cada paciente a gente tem que tratar de forma individual. É muito importante isso. Isso era uma pergunta que eu iria fazer. Você falou da avaliação corporal com a bioimpedância ou a tridimensional no pré-operatório como parâmetro de avaliação, de monitoração do segmento pós-operatório, né? Comparativo. Em que fase de pós-operatório você orienta que esse paciente refaça essa análise de avaliação corporal feita lá no pré-operatório? Vamos lá. Ele fez no pré-operatório e a gente sempre recomenda que ele faça essa avaliação o mais próximo da sua cirurgia. Porque aí a gente tem um resultado muito fidedigno de como ele estava antes da sua operação. Então, às vezes, o paciente faz a bioimpedância e aí, por um problema de exames, atraso no plano de saúde, alguma coisa, esse paciente leva 3 meses para ser operado. Então, essa avaliação já chega no pós com uma defasagem muito grande. Então, primeira coisa, a nossa recomendação é para fazer muito próximo. Então, quando eu vou marcar com o cirurgião, eu já sento e faço a minha bioimpedância, porque ela vai ficar bem próxima da minha cirurgia. Segunda avaliação, 30 dias e pós. Vamos lá. Pós-operatório, 30 dias após, porque aí eu já vou ter uma ideia, já estou liberado pelo paciente. Lembra que eu falei do plano de voo? A partir daí, eu já consigo analisar essa bioimpedância desse paciente e já entender, quando ele operou, quais foram as perdas de massa muscular, se ele tinha um acúmulo muito grande de água, se ele perdeu essa água, e qual o tipo de trabalho agora que eu vou fazer, vou indicar para esse paciente para que ele comece a subir essa taxa de massa muscular e, consequentemente, é o que eu falei, nessa fase aí, vamos falar até 3 meses, quando a gente indica uma segunda avaliação de bioimpedância, a tendência normal é que ele faça só exercícios resistidos, entrando devagarzinho com exercícios aeróbicos. Então, primeira avaliação, 30 dias, a gente recomenda 3 meses, 6 meses e 1 ano. Essas avaliações, elas vão ser o plano de voo desse paciente. Ali ele vai entender se ele está treinando direito, vai evitar que ele tenha reganho de peso, ou se ele tem reganho de peso, vai dar para ele analisar se ele está ganhando massa muscular ou não. A gente costuma brincar, doutora, com os pacientes que chegam lá, normalmente ele tem um irmão, um primo, um amigo, que come feito um danado e não engorda de jeito nenhum, né? E normalmente eu que como um pedacinho de bolo na festa de aniversário, no outro dia parece que eu ganhei 3 quilos. E às vezes o paciente não entende por que isso acontece, né? E quando a gente elucida e mostra isso e deixa claro para o paciente, é muito legal ver que ele é uma pessoa normal e entende que ele tem solução, sabe? Assim, putz, eu consigo alcançar esse objetivo e ficar com uma taxa metabólica basal muito parecida com esse meu primo, meu amigo, que pode comer feito um desgraçado e, como diria minha mãe, não emagrece de ruim, né? Não engorda de ruim. Certo. Nós conversamos há pouco sobre o efeito platô, que acontece, que é esperado, e tem também, depois de 12, 18 meses de pós-operatório, uma possibilidade de um eventual reganho de peso. Isso também acontece, isso não é um vilão, né? Isso é esperado, é uma adaptação fisiológica do organismo a essa fase de pós-operatório. Agora, quando preocupar?
professor Walter, com esse reganho? Existe uma métrica aí, né, que o paciente precisa falar, não está certo, preciso mudar o meu treino, preciso voltar com a minha equipe, porque algo está acontecendo. Existe um númerozinho ali que significa para um paciente sinal amarelo, alerta? A gente fala que nós costumamos procurar o médico só quando acende a luzinha amarela, né? Quando a gente tem e está orientando um paciente bariátrico, a gente não pode esperar essa luzinha amarela acender, porque pode chegar no momento que, principalmente se a gente falar em reganho de peso, um momento crucial que aí só só uma nova cirurgia enfim, só um procedimento cirúrgico é que vai fazer. E isso o doutor pode falar melhor do que eu. Dentro da atividade física, a gente fala o seguinte: a gente pega o total do peso que o paciente perdeu até aquela época. Então, se ele começa a ter reganho de peso depois que ele perdeu 30 quilos, a gente começa a falar que até 20%, a gente divide isso por 2 e até 20% ainda é um número aceitável. Acima disso, a gente já começa a entender. Troquei o treino, eu procurei um nutricionista, ele já está fazendo um controle alimentar e continuo com o reganho de peso. Aí a gente já está nesse sinal amarelo. Continuo ganhando peso após esses 10%, após esses 20%. Estou ganhando peso ainda. Troquei de treino, troquei minha alimentação e ainda ganho peso. Aí é sinal de você procurar o cirurgião e entender o que está acontecendo mais internamente e a nível médico, porque aí a gente pode ter outras complicações em que nem o preparador físico e de repente nem o nutricionista vão dar condições desse paciente voltar a perder peso ou estabilizar novamente. Então, a gente fala aí, pega o peso que ele perdeu, divide por 2, e se ele aumentar aí 20%, 30% já é um sinal de alerta. Certo. Professor, e para a gente controlar esse reganho de peso, principalmente para os pacientes que nos ouvem e não podem pagar uma academia ou não podem sair de casa porque tem filho pequeno, por algum motivo, existe alguma forma dele continuar treinando ou movimentando-se em casa? Legal. Essa pergunta é muito boa. Ela vem a calhar com o pensamento que eu tive no início da pandemia. A gente começou a ter muito problema, não podia ter, 90% dos meus alunos eram presenciais, né? E como fazer isso? Vamos lá. Hoje a gente sabe que o grande vilão é deslocamento, tempo, né? Então, nem todas as pessoas conseguem se deslocar até uma academia. Às vezes trabalha e dentro do próprio trabalho não tem próximo academia. Bom, soluções existem? Existem. Vamos lá. Primeiro, hoje você tem aí alguns especialistas que ministram treinos via online. Então você tem já, inclusive, treinamentos específicos para pacientes bariátricos, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, existem exercícios muito simples que eu posso fazer aonde eu estiver. No meu trabalho, eu posso fazer dentro da minha própria casa, às vezes com uma toalha, às vezes com um bastão, às vezes com uma cadeira. Eu posso utilizar coisas que eu tenho dentro da minha casa para poder fazer exercícios, inclusive exercícios dos quais a gente indica para os nossos pacientes, que são os exercícios resistidos. Então é muito importante saber que as desculpas inconscientes elas vão existir sempre. Para o paciente bariátrico, para o não bariátrico, para aquele que já tem atividade física incumbida no seu dia a dia, as desculpas inconscientes elas vão existir. Tá frio, tá calor, hoje eu não vou porque o dia foi puxado, e aí a gente volta a falar. Ou o paciente é muito importante que ele se conheça, como ele funciona. E eu falo isso muito para os meus alunos. Se eu tenho um paciente que detesta agachamento, eu vou falar para ele, olha, vai chegar uma fase do nosso treinamento que eu vou precisar fazer agachamento, mas a gente não vai usar o agachamento como o exercício principal dos nossos treinos. E tem paciente que só sabe que funciona quando ele tem alguém batendo na porta da casa dele e fala, ó, eu tô aqui, acorda, desce, vem para cá, vem treinar, que seria o personal trainer. Aí você vai falar, poxa, mas professor, nem todos os pacientes que passam dentro do Instituto Salar têm condição de contratar um profissional de educação física, um personal trainer, para que esteja lá na casa dela. Existem as soluções mais baratas, que são
esses treinamentos, ou pessoas, ou profissionais, professores, que atendem via online, que o custo cai um pouco mais. E existem métodos de treinamento para bariátrico. Hoje você tem programas infinitos e depois, se alguém precisar de indicação, a gente passa por aqui. E eu acho que isso é um projeto que a gente também vai ter brevemente aí no Instituto Salé, treinamentos para pessoas que moram longe. A gente pode começar a pensar em oferecer isso num futuro muito próximo, quem sabe, né, doutora Margarete, para a gente poder atender mais ainda os nossos pacientes. Você sabe que você, fazendo esse discurso, me deu um insight aqui que talvez, se você topar, a gente pode lançar aqui a proposta para a próxima semana, um dia que for bom para você, né? A gente pode abrir uma enquete aqui e abrir no Insta Legal. do Instituto de Medicina Salé, já seguindo essa linha do movimento consciente, né? Abrir um treino online. O que você acha da ideia? Convidar os nossos pacientes para que eles participem. Eu acho excelente, doutora Margarete. Assim, doutora Margarete, eu acho excelente, porque esse é o meu grande objetivo. Quem já está comigo, que treina comigo, tem alguns pacientes aqui, tem alguns alunos meus aqui, e sabe que o mais vendo meu grande sonho de consumo é poder levar o movimento consciente para o maior número de pessoas possíveis. E agora, dentro do Instituto Salé, é levar a atividade includente para todos os pacientes bariátricos. Eu sinto muito, e às vezes tenho vontade de pegar no colo, assim, os pacientes que entram na minha sala e falam assim, professor, eu tenho vergonha de entrar numa academia porque eu ainda não me acostumei com quem eu não consigo me olhar. E eu fico pensando, ou fico aqui muito mal quando eu entro numa academia. Então, às vezes, via online, esse paciente consegue se movimentar. E vamos pensar assim, tá fechadíssimo, a gente pode propor aí... vamos pensar numa quarta-feira, no horário do almoço e fim do dia. Quem está aqui online, se topam, né, essa proposta, se acham interessante a gente abrir aqui ao vivo, na semana que vem, na quarta-feira, um horário para fazer um treino ao vivo, online, gratuito, se vocês têm interesse ou não. E aí eu sugiro meio-dia, que é um horário de almoço, que mais pessoas estarão em casa, ou 21 horas, talvez, à noite, já terminaram, já saíram do trabalho, também seria uma boa opção. Então, vão me falando aqui. A gente precisa concluir. Eu vou chamar o Dr. José Afonso Salé, ele está aqui. Vocês estão me ouvindo? Porque eu acho que o Walter travou. Vocês estão me ouvindo bem? – 21 horas. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que o Walter caiu. Sim, ótimo. Doutor, você pode chegar aqui para a gente fazer uma conclusão? A gente conversou até agora, pessoal, sobre o olhar do preparador físico, né, da mudança comportamental dentro do reganho de peso. Eu queria agora finalizar a nossa live, que já está quase para terminar, com a presença aqui do Dr. José Afonso Salé, para ele falar um pouquinho das estratégias sob a ótica do cirurgião com relação a esse assunto reganho de peso. É importante frisar que a gente tem uma live de 1 hora salva no nosso feed com o Dr. José Afonso Salé e a doutora Clara, em agosto de 2020, onde eles abordaram abertamente sobre o tema cirurgia revisional, reabordagem cirúrgica para esse perfil de paciente que teve reganho. De qualquer forma, doutor, eu não posso perder aqui a sua presença, né, aqui na nossa live. Acho que os pacientes gostam de lhe ouvir. E eu queria que você falasse um pouquinho dos principais fatores que você enxerga que estão por trás desse temido reganho de peso. Olha, eu acho que vocês, primeiro, discorreram muito bem sobre o tema, não é? E esse tema de reganho de peso pós-cirurgia bariátrica é um termo muito amplo e há que considerar o que é um reequilíbrio metabólico e nutricional adequado após 2 anos de bariátrica e o que é um reganho significativo ao ponto de exigir uma atenção especial voltada para isso, não é? E aonde que eventualmente entra eventuais cirurgias revisionais em casos mais extremos de reganho de peso. Primeiro, dizer para todos vocês que na verdade, a incidência de reganho de peso significativo chega aí ao redor de
10% no máximo, num período de 5 a 10 anos após a cirurgia bariátrica. E que na nossa experiência, do que a gente vê nos outros serviços do mundo todo, mais de 95% desses reganhos significativos não estão relacionados a algum problema com a técnica cirúrgica, principalmente se essa técnica for o bypass gástrico ou outra cirurgia derivativa, mas sim a dificuldade que os pacientes tiveram em estabelecer a mudança comportamental pós-cirurgia bariátrica, ou seja, de eles realmente se comprometerem com acompanhamento transdisciplinar, com a orientação nutricional, de atividade física, como vocês discorreram muito bem até agora. Então, gente, vocês têm que ter muita atenção, porque a cirurgia bariátrica, quando bem indicado, o paciente bem preparado, os resultados são muito bons, desde que vocês, pacientes, façam a parte de vocês, tenham consciência disso. E não estabeleçam uma possibilidade do tipo, se eventualmente eu reganhar peso, eu faço outra cirurgia, porque não é assim, tá certo? O que a gente sabe de longa data também é que as cirurgias revisionais, por mais bem indicada e melhores que sejam feitas, independente da técnica, elas têm um percentual de sucesso 50% menor do que a cirurgia feita de primeira intenção. Além de, há que considerar que é uma cirurgia, uma reoperação em cima de uma área operada, onde, obviamente, os riscos de eventuais intercorrências se multiplicam muito mais. Então, o recado que eu queria deixar aqui para a doutora Margarete concluir a live é, por favor, valorizem a oportunidade melhor que vocês vão ter de se ajudarem com a obesidade grau 3 e as doenças associadas, que é o tratamento cirúrgico já de primeira intenção. Muito obrigado. Excelente, doutor. Muito obrigada. Então, é importante aqui para a gente finalizar que existem estratégias, né, para o tratamento desse reganho de peso, que vai desde a retomada com equipe transdisciplinar, readequação do plano alimentar, avaliação dos exames laboratoriais, correção de macro e micronutrientes, correção da flora intestinal para que seu intestino responda mais eficientemente, planos de atividade física. E antes da cirurgia, que fique muito claro, né, doutor Salé, existem N etapas que o paciente precisa percorrer de retomada antes de se considerar esse assunto. Um deles não foi falado aqui, não é da atribuição do nutricionista ou do preparador físico, mas antes da cirurgia, de considerar a cirurgia revisional, a gente pode falar em medicação, né, doutor Salé, que para auxiliar nessa perda de peso, né? Existem remédios, medicações, drogas hoje em dia eficientes, efetivas e que podem, por equipes especializadas, ser usadas como estratégias, né, de tratamento. Por favor. Desculpe. Olha, você, doutora Margarete, abordou um tópico extremamente importante. Realmente, nos últimos 5 anos, principalmente, nós temos à disposição medicações que são análogos de um hormônio intestinal chamado GLP-1, que atua muito na cirurgia bariátrica, no efeito da cirurgia metabólica, da parte metabólica da cirurgia, que vem sendo utilizado nesses últimos 5 anos com resultados muito bons no reganho de peso só cirurgia bariátrica metabólica. A ponto de podermos afirmar com toda a convicção de que os resultados desse tipo de tratamento clínico em pós-operatório de reganho de peso de cirurgia bariátrica são muito superiores aos pacientes não operados, aos endocrinologistas que trabalham com isso e temos ótimas endocrinologistas aqui no Instituto e endocrinologistas também sabem muito bem disso. Desculpa intrometer, mas eu achei pertinente. Imagina. Então, gente, já fica aqui o meu convite formal para o nosso treino gratuito online na quarta-feira. A gente precisa definir por enquete aqui, depois a gente vai lançar se vai ser meio-dia ou se vai ser 21 horas, para que todo mundo participe, convide as pessoas, familiares interessados, para que a gente trabalhe e, né,
faça essa tomada de decisão que a atividade física é essencial e não pode parar nunca. Eu vou selecionar aqui algumas perguntas para que a gente... para eu repassar para vocês. Só um pouquinho, doutor, deixa eu ler aqui. Tem várias, preciso selecionar aqui. Eu não sei se está disponível aí para vocês, mas apareceu uma aqui. Gostaria de saber se tem como parar de emagrecer. Já cheguei no meu peso ideal, mas continuo emagrecendo. Doutor? Essa é para mim? Olha, por favor. Esse seria entre aspas, o problema mais fácil de resolver, não é? Normalmente a pergunta que os pacientes fazem é quanto eu posso emagrecer, não é? Mas assim, na verdade, a gente os pacientes têm uma perda de peso mais agressiva, digamos assim, no primeiro ano. Ao redor de 90% do que você vai perdendo de peso no pós-operatório acontece no primeiro ano. O segundo ano é um ano de reequilíbrio metabólico e nutricional, e no final dos últimos 3, 4 meses existe, não é nem reganho, existe uma retomada de um pouco de peso que vai estabilizar isso. Então, assim, nas cirurgias bariátricas que tem se feito muito, e eu estou falando do bypass e da gastrectomia vertical, ou sleeve, que juntos corresponde no mundo todo a mais de 90% das cirurgias bariátricas e metabólicas realizadas e também no nosso serviço, essa perda de peso é limitada nesse período. A menos que eventualmente o paciente tenha algum outro problema, ele não continua perdendo peso assim. As cirurgias que associam uma derivação maior do intestino, as derivações biliopancreáticas, classicamente Scopinaro ou duodenal switch, e outras técnicas que têm sido propostas aí, podem sim levar a uma perda de peso mais agressiva, a ponto de precisar revisar por conta disso, mas não são as cirurgias clássicas feitas no mundo, pelo menos até o momento. Muito bom, gente. A gente está finalizando aqui nosso Salé Talk, mais um. Eu agradeço a participação de todos e a gente conta com vocês aí na enquete sobre a definição do horário do nosso treino da quarta-feira online. Obrigada a todos e até o nosso próximo bate-papo. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Valeu, foi muito bom.